Já ouviu falar que a Tunísia é só dunas e azeitonas? Se a resposta for sim, prepare-se para uma baita surpresa, daquelas de cair o queixo. O que você está prestes a descobrir sobre esse país do norte da África vai dar um nó na sua cabeça sobre culturas árabes, tradições de séculos atrás e segredos que quase ninguém tem coragem de contar. Imagine um lugar onde as mulheres têm mais moral que em muitos países da Europa, onde o pessoal mora embaixo da terra faz um tempão e onde tem um hotel tão esquisito que virou inspiração para uma franquia de filmes de ficção científica que todo mundo conhece. Isso é só o começo de uma viagem que vai te mostrar 15 curiosidades de arrepiar sobre a Tunísia, incluindo uns costumes que vão te deixar de boca aberta. Estamos falando de um país onde judeus e muçulmanos vivem numa boa há mais de 2000 anos, onde inventaram uma lei que impede os homens de usar barba em certos trabalhos, E onde dá para achar ruínas romanas mais conservadas que as da própria Roma. Mas o mais impressionante de tudo são os costumes e tradições que não têm nada a ver com o que a gente pensa sobre o mundo árabe. Se você está aqui porque adora desvendar culturas e segredos bem escondidos, pode sentar que o passeio vai ser bom. Antes de começar a nossa lista com as 15 curiosidades mais chocantes, não esqueça de dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente a trazer mais conteúdos legais como este. Agora, bora lá descobrir os mistérios da Tunísia. Curiosidade número 15. O país das casas subterrâneas que inspiraram Guerra nas Estrelas. Numa região chamada Matimata, famílias inteiras vivem em casas escavadas debaixo da terra. E não são só uns porões, não. Essa galera cava um buraco redondo gigante no chão, com uns 10 metros de profundidade, e depois vai fazendo quartos em volta dessa cratera, tudo ligado como se fosse uma teia de cavernas. A arquitetura é tão diferente que quando o George Lucas estava procurando lugares para filmar Guerra nas Estrelas, ele escolheu essas casas para representar o planeta Tatooine. O Hotel Sid Driss, que é uma dessas construções subterrâneas, foi a casa do Luke Skywalker. Até hoje, os fãs viajam de longe para dormir no mesmo quarto onde o Jedi cresceu na ficção. Mas por que será que o pessoal escolheu viver debaixo da terra? A resposta está no clima do deserto, que não é moleza. Enquanto lá em cima a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia e cair quase a zero à noite, dentro dessas casas a temperatura fica sempre em torno de 22 graus o ano inteiro. É um ar-condicionado natural que funciona há mais de 1500 anos. As mulheres berberes que moram nessas casas desenvolveram um jeito de cozinhar que não existe em outro lugar. Elas assam pão em fornos cavados nas paredes de terra, o que dá um gosto defumado que não dá para imitar numa cozinha normal. O cheiro do pão fresquinho misturado com temperos tradicionais invade esses espaços, criando uma experiência que mexe com todos os sentidos. Curiosidade número 14. A cidade azul e branca que deixa todo mundo apaixonado. Sidi Bou Said é uma cidadezinha construída no alto de um penhasco com vista para o mar Mediterrâneo, onde todas as construções seguem um padrão de cores que virou lei. Todas as paredes têm que ser pintadas de branco e todas as portas, janelas, grades e enfeites têm que ser azul cobalto, não pode ser diferente. Essa mania de azul e branco começou lá no começo do século XX, quando um barão francês chamado Rodolphe de Langeais se encantou pela cidade e criou essas regras. O resultado é de encher os olhos. As paredes brancas refletem o sol do Mediterrâneo, criando um brilho quase mágico, e os detalhes azuis contrastam com o céu e o mar. Andar pelas ruas de Sidi Bou Said é como entrar num sonho. Cada esquina revela uma nova combinação de azul e branco. Cada porta tem detalhes em ferro, e as flores roxas que enfeitam os muros dão um toque especial que parece tirado de um cartão postal. Mas essa beleza esconde uma história. A cidade virou refúgio para artistas, escritores e intelectuais árabes que estavam fugindo de governos autoritários. Muitas das casas brancas e azuis esconderam gente que pensava diferente, poetas que não podiam publicar seus poemas e revolucionários durante o século XX. Curiosidade número 13. O anfiteatro romano, que é melhor que o Coliseu.
El Jam tem o terceiro maior anfiteatro romano do mundo e está tão bem conservado que deixa o Coliseu de Roma no chinelo. Essa construção enorme foi feita no século III d.C. e podia receber 35 mil pessoas, quase toda a população da cidade naquela época. O que impressiona em El Jam é que ele está quase intacto. Enquanto o Coliseu perdeu boa parte da sua estrutura original, o anfiteatro tunisiano ainda tem as paredes, os arcos e até os túneis onde os gladiadores e os animais selvagens esperavam antes das lutas. Dá para andar pelos mesmos corredores onde os leões da África esperavam para enfrentar os guerreiros na arena. A acústica do anfiteatro é tão boa que até hoje fazem shows e festivais de música lá. Se alguém sussurrar no centro da arena, dá para ouvir nas arquibancadas mais altas. Os engenheiros romanos eram feras e sabiam construir coisas que só foram descobertas de novo muitos anos depois. E aqui vai a cereja do bolo. El Jam nunca foi terminado. A construção parou de repente quando o Império Romano começou a ter problemas. Isso quer dizer que temos um exemplo perfeito de como os romanos construíam esses monumentos, com algumas partes mostrando direitinho as técnicas e as ferramentas que usavam há mais de 1.700 anos. Em escavações recentes, os arqueólogos acharam mosaicos subterrâneos lindos de morrer, com cenas de caça e batalhas de gladiadores tão detalhadas que parecem fotos feitas em pedra. Curiosidade número 12. A ilha onde judeus e muçulmanos vivem juntos há 2.000 anos. A ilha de Gerba abriga uma das comunidades judaicas mais antigas do mundo, que vive numa boa com a população muçulmana há mais de 2.000 anos. A sinagoga El Griba, que é uma das mais antigas do mundo, recebe milhares de judeus todo ano, vindos de países árabes, Israel, França e outros lugares. O que chama a atenção é que essa convivência acontece num país onde a maioria das pessoas é muçulmana, numa região onde rolam muitas brigas por causa de religião. Em Gerba, as crianças judias e muçulmanas brincam juntas, os comerciantes das duas religiões fazem negócios há muitas gerações, e as festas religiosas são respeitadas e até celebradas juntas. A comunidade judaica de Gerba mantém costumes da época do Templo de Jerusalém. Eles guardam manuscritos antigos escritos em pergaminho, fazem rituais que foram esquecidos em outros lugares e falam um dialeto árabe-judaico que mistura hebraico, árabe e berbere. Na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram a Tunísia, os muçulmanos protegeram os judeus, escondendo famílias inteiras e salvando objetos religiosos. Muita gente arriscou a própria vida para ajudar os vizinhos judeus. A convivência é tão natural que muitos turistas nem percebem que estão vendo algo raro no mundo de hoje. Mas espere para saber o que acontece com os homens que não obedecem uma lei sobre pelos no rosto. Curiosidade número 11. A lei da barba que pode acabar com a sua carreira. Na Tunísia, tem uma lei que proíbe funcionários públicos, policiais, militares e professores de usar barba. É isso mesmo que você ouviu. Ter barba pode fazer um homem perder o emprego em várias profissões. Essa lei foi criada para separar a religião do governo, já que barbas compridas são vistas como coisa de gente radical. A fiscalização é pesada. Os chefes fazem inspeções nos locais de trabalho e quem aparece de barba pode levar advertência, ser suspenso ou até demitido. Muitos tunisianos viraram fregueses do barbeiro, não porque querem ficar bonitos, mas porque precisam para trabalhar. O engraçado é que bigode pode, e até incentivam em algumas profissões. Pode parecer estranho, mas faz sentido na cultura tunisiana. Bigode é sinal de homem, enquanto barba comprida tem a ver com política e religião. Essa lei já causou cada situação engraçada e dramática. Professores famosos tiveram que escolher entre a carreira e a barba. Alguns foram trabalhar em universidades particulares ou em outros países para não ter que tirar a barba, enquanto outros obedeceram à lei. Curiosidade número 10. O hotel mais feio do mundo que virou ponto turístico.
O Hotel do Lac, em Tunis, ganhou o título de um dos hotéis mais feios do mundo. Construído nos anos 70 com um estilo chamado brutalista, o prédio parece um bunker de concreto no meio da cidade. As janelas pequenas e tortas, a fachada sem nenhum enfeite e o formato quadrado dão uma impressão de tristeza. Mas o incrível é que, por ser tão feio, o hotel virou atração turística. Gente do mundo todo faz questão de se hospedar lá para ver como é dormir no hotel mais sem graça do planeta. As opiniões na internet variam, dependendo se a pessoa queria luxo ou uma experiência diferente. O interior do hotel segue o mesmo estilo dos anos 70. Corredores compridos com carpete marrom desbotado, quartos com móveis de madeira escura e banheiros com azulejos que parecem que nunca foram trocados. O restaurante serve comida tunisiana em pratos brancos, num lugar que lembra mais um refeitório de fábrica do que um restaurante de hotel. O mais curioso é que muitos hóspedes dizem que a experiência é autêntica. Longe dos hotéis modernos, o Hotel do Lac te leva para a Tunísia dos anos 70, com funcionários que trabalham lá há anos e conhecem a história do país. Curiosidade número 9. As mulheres mais independentes do mundo árabe. A Tunísia tem as leis mais modernas em relação aos direitos das mulheres em todo o mundo árabe. Desde 1956, as tunisianas podem se divorciar, escolher seus maridos, sem precisar da permissão da família e têm direito a salários iguais aos dos homens no trabalho. Essas leis foram criadas antes de muitos países da Europa. As mulheres tunisianas são mais de 60% dos estudantes universitários e ocupam cargos importantes em hospitais, empresas, escritórios de advocacia e outros lugares. Elas podem viajar sem pedir permissão para os homens, abrir contas no banco, comprar imóveis e até passar a nacionalidade tunisiana para os filhos que nascem de pais estrangeiros. A diferença para os países vizinhos é enorme. Enquanto em alguns países árabes, as mulheres ainda precisam de autorização dos homens para fazer coisas básicas, as tunisianas dirigem carros, comandam empresas e participam da política. O país já elegeu mulheres para ministérios, juízas da Suprema Corte e embaixadoras. Mas essa liberdade não veio fácil. Grupos conservadores tentam acabar com essas conquistas, o que causa muitas discussões. Muitas famílias tunisianas vivem essa situação, com os mais velhos defendendo os costumes antigos e os mais novos querendo a igualdade entre homens e mulheres. Curiosidade número 8. O tratamento com areia quente que desafia a medicina. Na cidade de Tozeur, existe uma tradição de enterrar pessoas doentes na areia quente do deserto para curar doenças. Quem tem artrite, reumatismo, problemas de pele e dores musculares viaja para lá para fazer esse tratamento que parece coisa de outro mundo. O ritual acontece nos meses mais quentes do ano, quando a areia chega a temperaturas entre 50 e 60 graus Celsius. Os pacientes são enterrados da cabeça aos pés, deixando só o rosto de fora, e ficam assim por uns 15 minutos ou até 2 horas, dependendo da doença e de quanto a pessoa aguenta. Os curandeiros dizem que o calor, os minerais da areia e a pressão dos grãos no corpo criam um ambiente que cura. Muitos pacientes dizem que as dores diminuem, as articulações ficam mais flexíveis e eles se sentem melhor depois do tratamento. Alguns médicos tunisianos começaram a estudar essa prática. As pesquisas mostram que o calor pode melhorar a circulação do sangue, diminuir as inflamações e liberar endorfinas. Hoje em dia, as clínicas de Tozeur juntam o tratamento com areia com a medicina tradicional. No começo, a experiência é bem ruim, mas depois dá uma sensação de relaxamento. Os turistas podem experimentar o tratamento, mas os benefícios de verdade só aparecem com o calor forte, que pouca gente aguenta. Curiosidade número 7. A cidade fantasma que sumiu do mapa da noite para o dia. Tamersa era uma cidade que vivia bem, construída em volta de um oásis no deserto, onde moravam famílias berberes há muitos anos. Em 1969, choveu tanto que a cidade foi inundada e destruída. Em poucas semanas, todo mundo foi embora e deixou as casas para trás.
Imagine-se caminhando pelas areias douradas da Tunísia, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira surpreendente. Não estamos falando apenas de paisagens deslumbrantes, mas de um país que desafia nossas concepções de progresso e tradição. Que tal começarmos nossa jornada por essa terra de mistérios e encantos, descobrindo segredos que podem mudar a forma como vemos o mundo? A velha Tamersa, por exemplo, é um testemunho silencioso do tempo. Após a evacuação, a antiga cidade foi deixada intocada, como uma cápsula do tempo. As casas de barro, com seus móveis originais, utensílios espalhados e roupas penduradas, contam histórias de famílias berberes que ali viveram por gerações. A natureza, implacável, reclama o território, com plantas do deserto brotando entre as paredes rachadas e animais selvagens encontrando abrigo nos quartos abandonados. Visitar a velha Tamersa é como viajar 50 anos no passado, uma imersão na vida cotidiana de um povo resiliente. O contraste com a nova Tamersa é notável. A cidade moderna, construída com ruas largas e casas de concreto, reflete um planejamento urbano contemporâneo. No entanto, os moradores atuais, descendentes das famílias que outrora habitaram a cidade antiga, preservam a memória de seus ancestrais, guiando turistas curiosos pelos vestígios do passado. Fotógrafos e cineastas encontram na velha Tamersa o cenário perfeito para expressar sua arte, capturando a beleza melancólica das ruínas berberes em meio à vastidão do deserto. Curiosidade número 1. A relação peculiar entre tunisianos e gatos. Com uma população felina estimada em mais de 2 milhões para 12 milhões de habitantes, a Tunísia ostenta uma das maiores proporções de gatos por pessoa no mundo. Esses animais, mais do que simples bichos de estimação, são considerados parte integrante da sociedade tunisiana, tratados com respeito e afeto. A cultura islâmica reverencia os gatos como animais puros e abençoados, uma tradição que remonta ao profeta Maomé e seu gato Mueza, símbolos de boa sorte e proteção divina. Em cidades como Tunis e Sousse, os gatos circulam livremente pelas ruas, mercados e cafés, recebendo comida e abrigo dos moradores, que os consideram guardiões do equilíbrio ecológico urbano, controlando pragas como ratos e insetos. Curiosidade número 2. Os cafés exclusivos para homens. Em muitas cidades tunisianas, ainda existem os kawarijal, cafés onde a entrada de mulheres é estritamente proibida. Esses espaços, herança de séculos de cultura árabe e berbere, servem como refúgios masculinos, onde homens se reúnem para jogar dominó, fumar narguilé, discutir política e socializar em um ambiente exclusivamente masculino. A tradição, embora controversa, é vista por muitas tunisianas como uma forma de preservar um espaço social para os homens, assim como elas têm seus próprios espaços, como os hammams femininos e as reuniões de chá entre amigas. Nesses cafés, homens de todas as idades se reúnem em torno de mesas pequenas, bebendo chá preto forte e compartilhando narguilé, um ritual que envolve técnicas apuradas para controlar a temperatura do carvão e a densidade da fumaça. Curiosidade número 3. O mercado subterrâneo de tesouros milenares. Sobre as ruas movimentadas de Tunis, esconde-se um labirinto de túneis e câmaras que abriga um dos mercados mais antigos e fascinantes do mundo. O souk subterrâneo da Medina, desconhecido da maioria dos turistas, revela tesouros arqueológicos que jamais chegaram aos museus oficiais. Para acessá-lo, é preciso conhecer alguém que conheça alguém, um comerciante de tapetes ou um vendedor de especiarias que guie clientes especiais por portas discretas e escadarias íngremes. Lá embaixo, à luz de lâmpadas fracas, moedas romanas, cerâmicas berberes, joias de prata e manuscritos árabes aguardam compradores dispostos a negociar em dinheiro vivo, em uma economia paralela baseada na confiança e em laços familiares que se estendem por gerações. As autoridades tunisianas, cientes da importância desse comércio para a preservação de tradições e objetos históricos, fazem vista grossa, desde que artefatos de valor nacional não sejam contrabandeados para fora do país. Curiosidade número 4. A revolução que começou com um vendedor de frutas.
A Primavera Árabe, movimento que transformou o mundo árabe, teve seu epicentro na Tunísia, quando Mohamed Bouazizi, um jovem vendedor de frutas, ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra a corrupção e a humilhação. O ato desesperado de Bouazizi, que teve sua mercadoria confiscada e foi impedido de trabalhar para sustentar sua família, desencadeou uma onda de manifestações que derrubaram ditaduras em diversos países árabes. Sua história, que se espalhou pelas redes sociais, inspirou tunisianos a lutar por dignidade, justiça e liberdade, culminando na renúncia do presidente Zine El Abidine Ben Ali, após 23 anos no poder. Bouazizi tornou-se um símbolo internacional de resistência contra a opressão, um exemplo de como ações individuais podem gerar mudanças históricas. Curiosidade número 5. O deserto que canta. No coração do deserto do Saara tunisiano, um fenômeno acústico surpreendente encanta os visitantes: a areia cantante, ou dunas musicais. Ao caminhar pelas dunas, ou quando o vento sopra, as partículas de areia produzem sons que variam de sussurros suaves a rugidos profundos, audíveis a quilômetros de distância. Esse fenômeno, conhecido pelos beduínos há séculos, é resultado da forma, tamanho e composição mineral únicos dos grãos de areia que criam frequências sonoras diferentes quando friccionam uns contra os outros. Algumas tribos acreditam que os sons são vozes de espíritos do deserto, enquanto outras os interpretam como avisos de tempestades de areia. Os cientistas, por sua vez, explicam que o fenômeno é raro e requer condições específicas, como um teor de umidade preciso, grãos esféricos e uma temperatura ambiente ideal. Curiosidade número 6. O segredo que desafia a nossa visão de civilização. A Tunísia, um país africano muitas vezes visto como subdesenvolvido, surpreende com uma taxa de alfabetização superior a 82%, um sistema de saúde pública universal que oferece cirurgias complexas gratuitamente e uma produção per capita de engenheiros e médicos superior à de muitos países europeus. Ao mesmo tempo, a Tunísia preserva tradições milenares, rituais ancestrais e uma profunda conexão com sua história, equilibrando modernidade e sabedoria antiga de forma admirável. Tunisianos formados em universidades de prestígio trabalham na NASA, em hospitais europeus de elite e em empresas de tecnologia no Vale do Silício, mas também participam de rituais familiares que remontam a séculos, honrando o passado enquanto constroem o futuro. A Tunísia nos ensina que existem múltiplos caminhos para a felicidade, prosperidade e realização humana, desafiando nossas noções pré-concebidas sobre progresso e civilização. E então, o que achou desta imersão nos segredos da Tunísia? Se este conteúdo abriu seus horizontes e despertou sua curiosidade, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando culturas e civilizações fascinantes ao redor do mundo. Se quiser ainda mais, considere também uma ajuda financeira, que nos permite viajar para destinos incríveis e descobrir histórias que merecem ser contadas. A jornada não termina aqui. Acompanhe nossos próximos vídeos e prepare-se para novas revelações que transformarão sua visão de mundo. Afinal, o mundo é um livro aberto, cheio de páginas esperando para serem descobertas.